Léo Stefanini! Grande Atílio! Tudo bom, cara? Tudo ótimo. Prazer te receber aqui. Prazerzão, viu? Prazer Outro mesmo. classicão, né? Pois é, né? Hoje é dia dos classicões aqui, só tem classicão. Pois é, aliás, eu quero dar o testemunho porque eu vi a peça do Marcos D'Amigo e achei maravilhosa, então fica a minha dica aí para todo mundo, com certeza. Legal. E a gente aqui se meteu nessa montanha-russa, né? Que Montanha-russa. é Arrabal. difícil, Arrabal, né? Não é mole, hein? Não, difícil, difícil. É um espetáculo que é difícil você encontrar o tom certo. Porque... É fácil você descambar para uma coisa exato, gratuita ou uma gracinha. Ou, exato, né? Exatamente. E ao mesmo tempo, a gente está descobrindo que o realismo total também não serve não tanto. funciona Então, bem. o meu pai tem ido ver, ele me ajuda. Papai é o Fulvio Stefanini. Porque ele me dá um feedback depois, né? E a gente hoje estava conversando e ele falou, rapaz, é um fio de navalha esse espetáculo. Porque se você cai numa coisa... É claro que o absurdo é muito legal que você trate ele com absoluta verdade. Sim. Senão não é absurdo. Senão não é absurdo, né? Exatamente. Mas tem que acreditar naquilo que você está fazendo. Tem que acreditar, tem que ser absolutamente natural. Mas se você cai num naturalismo, também parece que sai, porque ele exige uma certa loucura daqueles dois personagens, né? Enfim, estamos lá, estamos na... Quem dirigiu? Eu mesmo. Você mesmo dirigiu? A gente estreou esse espetáculo com o Caribé e o Eduardo Silva no Teatro Jaraguá. E agora a gente está fazendo uma segunda temporada lá no Teatro Eva Hertz. Eva Hertz também. Aliás, Atílio, você como uma biblioteca do Teatro Nacional... Olha a responsa. Deixa eu te perguntar uma coisa. Sessão Vermute, você lembra disso? Vermute, lembro. Nossa, tinha muito no passado. Exatamente. E tinha as sessões das moças, que eles chamavam também, que eram as quartas-feiras, às 4 da tarde, uma coisa assim. E vocês estão recuperando isso. A Vermute, que era quintas-feiras às 5 da tarde, a matinê das quintas-feiras, né? Que foi um hábito muito comum ali nos anos 40, nos 50. O meu pai chegou a fazer sessão Vermute nos anos 60, um pouquinho, e depois esse hábito acabou se perdendo aqui. Se você vai na Broadway, ainda tem muita peça que faz a matinê da quinta-feira, né? E mesmo em Buenos Aires, eu tive em Buenos Aires, ainda tem peças lá que também fazem a matinê da quinta-feira. E a gente resolveu resgatar a sessão Vermute. A sessão Vermute, inclusive a gente serve um vermutezinho para a plateia antes da peça e tal, para o pessoal já ir entrando no clima ali. E tá com esse horário, quintas-feiras às 5 da tarde. Às 5 da tarde. E curioso, né? Você fala assim, pô, mas será que vai ter público? Porque não é um horário convencional e tal. E a gente tem tido um público legal. Enfim, gente que trabalhou até 4 da tarde e está passando por lá, a livraria aposentados, estudantes, enfim. A livraria tem um trânsito constante, né? Então... A livraria, eu andei pesquisando, são 10 mil pessoas por dia que passam lá. Então você imagina que tem público para assistir, né? Tamo lá, tamo firme lá. O arquiteto imperador da Síria. Vamos falar desse. Quem é esse arquiteto? Quem é esse imperador? O que faz com que eles se juntem? Pois é, né? Bom, a história é uma ilha deserta, um nativo, único habitante dessa ilha, um acidente aéreo acontece e um único sobrevivente do acidente aéreo vai parar na ilha. E aí, a partir daí, a peça conta justamente essa convivência do nativo com o cara que chegou pelo acidente aéreo por 2 anos, né? Claro que 2 anos, claro que eles enlouquecem um pouco nessa convivência claustrofóbica, só os dois numa ilha deserta, sem nada e sem ninguém, né? E o que é muito interessante é um tipo de peça que tem várias leituras diferentes do espectador. Não existe o certo ou o errado. Então, por exemplo, às vezes a gente faz uns bate-papos com a plateia. Tem gente que acha que o arquiteto é Deus e que, portanto, é o encontro do homem com Deus. Porque o arquiteto... É uma leitura. É uma leitura. O arquiteto é o nativo ali. E ele move montanhas, ele fala com os pássaros, ele tem uma conexão com a natureza, ele faz o dia virar noite. Então ele tem uns poderes ali, umas coisas assim, e que tudo leva a crer que poderia ser esse encontro. Tem muita gente que diz, é um só que está nessa ilha. É a alucinação de um deles. E aí tem gente que fala, é a alucinação do imperador. E tem gente que fala, é a alucinação do arquiteto. Então, quer dizer, você tem diversas leituras possíveis. E mesmo uma leitura mais básica do encontro, de fato, do homem civilizado com o homem no seu estado mais natural e tal. É mais primitivo. Exatamente. Né? E aí vem uma discussão do Bom Selvagem, do Rousseau,
ou o lobo do homem, né? O homem é lobo do homem, né? Então, quer dizer, você tem ali as duas questões. O civilizado está corrompendo o nativo ou não, ou não. Isso já está intrínseco aqui nele, isso já está se revelando, etc. Então, você tem essas diversas leituras possíveis, né, da peça. Não tem o certo ou o errado, não tem. A gente até faz um prólogo em que a gente brinca com isso. A gente fala, permitam que as palavras aqui pronunciadas ecoem como uma música instrumental e, inspirados por elas, criem vossas histórias. Quer dizer, cria a vossa história, use isso aqui a partir disso aqui. Né? Pira, voa. Exatamente. E ontem mesmo a gente teve a peça e teve um rapaz lá que já chegou falando, nossa, mas eu me identifiquei tanto com a minha vida. Olha que maluco, né? Uma situação absolutamente absurda. E um cara que é engenheiro e que trabalha de terno e gravata na Avenida Paulista e fala, me identifiquei pra caramba com a minha vida. Olha que curioso. Coisa maluca, porque as metáforas, elas começam a fazer sentido, enfim, aplicadas à nossa vida cotidiana. Né? Acho que isso é a genialidade da obra dele. Pois né? por isso ela permanece, né? Claro. Essa corrente, vamos dizer assim, do teatro absurdo, que vem dos anos 60, anos 50. Exatamente. Essa peça de quando? 67. 67. Então, é aquele período, né, do Ionesco, exato, né, do Beckett, né? E que vira e mexe volta a se montar isso. Exatamente. E sempre faz sentido. Porque justamente... Porque as leituras, às vezes, vão se alterando, claro, vão se modificando. Né? O espectador, ele é co-criador da obra. Então, por isso que ela não fica velha nunca, porque os espectadores se renovam, portanto, a obra se renova. Né? Então é interessante. A gente tem umas fotos, vamos botar as fotos do arquiteto imperador da CIF, que vocês estão fazendo às quintas-feiras na sessão Vermute. Na sessão Vermute, 5 da tarde. Tem um vermutinho lá. Exatamente. Maravilha. Cadê as fotos? Olha só. Que figurino é esse? Pois para quem não reconheceu, isso sou eu, após um acidente aéreo, indo parar na ilha e brincando, se disfarçando de mulher, porque eles têm diversas brincadeiras que eles fazem para passar o tempo. Para passar o tempo. Porque eles não têm o que fazer. Nada para fazer naquela ilha deserta. Uma ilha pequena, deserta. Não tem televisão, não tem tablet. Não tem nada. O celular já acabou a bateria, se tivesse. Então, não tem nada. Eles vão usando, então aquilo ali é uma planta da ilha, que ele põe na cabeça e vira uma mulher. E para fazer uma brincadeira, agora você é meu noivo, noiva e tal. Eles têm uma convivência meio de marido e mulher. E ele tá com a roupa aí, vamos dizer, de sobrevivente do acidente aéreo. Ele é o único sobrevivente. O único sobrevivente. Caramba. Exatamente. Mais fotos. Aí esse é o Kleber Colombo, o grande Kleber Colombo, que faz comigo, faz o papel do nativo, né? E que esse figurino, a gente até brinca, fala assim, a criação do figurino é do Arrabal. Do Arrabal. Porque ele no texto, ele coloca lá, figurino, imperador, figurino tal, arquiteto, figurino tal. Ele especifica o figurino dos dois. E segundo ele, o figurino do nativo, que é o arquiteto, ele cobre a sua nudez com uma pele animal. Uma pele animal. Isso. Cobre a sua nudez. Só traja isso. Só tem isso sobre o corpo. Exatamente. Né? Porque a Síria, hein? A Síria foi o maior império da história, etc. Né? E aí o meu personagem, ele entra num delírio, aqueles 2 anos ali na ilha deserta, sem ter o que fazer, ele entra num delírio de megalomania e que ele chega para o outro e convence o outro, que não tem referência nenhuma porque é um nativo, não sabe nada, e ele convence o outro de que ele foi o imperador da Assíria. Veja só. Então, assim, me respeita, porque eu sou o imperador da Assíria. E quando o outro assume isso. Sim, e quando eu despertava, 300 escravas hermafroditas derramavam sobre o meu corpo o perfume das Arábias. Olha só, que beleza. Então, ele tem um delírio, ele entra num delírio megalomaníaco. Essa vibe de imperador. É absurdo, inclusive num exercício de dominância, de domínio sobre o outro, né? Então tem ali acaba acontecendo, uma disputa de poder, e essa disputa de poder é curiosa, porque o meu personagem, o homem civilizado... Ali, por exemplo, a gente tem uma cena, onde, o que está acontecendo? Aqui eu estou passando mal. Você está passando mal. Eu acabei de ter uma espécie de um infarto, e aí ele vem me acudir. Mas é claro que é outra brincadeira. Então a peça trabalha com essas surpresas com a plateia, porque de repente ele começa a passar mal, assim, que tal. Pô, acabou a brincadeira, vamos pra próxima. Entendeu? Então, quebra rápido. Eles não anunciam a brincadeira, mas fica claro a hora que acaba que fala, era mais uma brincadeira.
Ai, que legal. Você vê que eles vão pegando objetos que estão ali, lixo, porque isso foi uma outra piração que a gente teve na época da concepção do espetáculo. Esta ilha deserta, a gente acreditou que ela não poderia ser uma ilha certinha, bonitinha, ela é uma ilha suja. É uma ilha que tem lixo. Que recebe os, recebe os dejetos do oceano. A gente pegou uma pesquisa lá que parece que em 2050 haverá mais lixo do que peixe nos oceanos. Caramba. Então a gente falou, bom, a ilha tem que ser cheia de lixo. Então essa ilha está cheia de objetos. Eles vão catando. E que eles vão catando e vão produzindo em cima. Vão fazendo coisas. Então aí ele pegou um papelão. Vão se divertindo. Exatamente. O que é interessante é que eles vão essa máscara aí, a máscara do Kleber, que é do juiz. Tem uma hora que o segundo ato da peça vira um grande julgamento, em que o nativo, o arquiteto, vai julgar o imperador. E aí há uma inversão total de domínio de um sobre o outro, porque aí o arquiteto tripudia em cima do cara completamente. E fazendo uma alusão a esse grande julgamento que a gente vive hoje em dia também, todo mundo julga todo mundo por tudo e tal, né? Então o segundo ato vira um grande julgamento, né? É interessante. Próxima. Cadê a próxima foto? Eles gostam disso. Eles gostam. O barato é que dá uns resultados inusitados. Assim, pois é, e você vê que não são perucas, né? São coisas que eles pegam ali apliques, mesmo. Né? Exatamente. É uma flor, é uma planta, e as plantas estão todas um pouco sujas também, tudo meio largado. Mais fotos. Aí é o momento em que ele acabou de mover a montanha. Então eu estou completamente abismado. Eu tô dando aula para esse cara, achando que esse cara é meu aluno, e esse cara move montanhas, né? Porque também acho que trabalha um pouco isso, a nossa pretensão, né? A pretensão do homem, né? A presunção de achar que sabe tudo, etc. Né? Então, numa das leituras de que o cara é Deus, eu tô querendo dar aula para Deus, porque eu trato ele como um aluno, você me trata como mestre. Sim, mestre, ok, mestre e tal. E aí, de repente, o cara move montanhas. E nesse momento, a minha conclusão é a seguinte: abdico, eu nomeio você imperador da Síria, não é mais comigo, porque... E mais? Ali você vê que eu estou confortavelmente instalado. Ali a cadeira, que eu chamo de meu trono, né? Meu trono, é uma cadeira de avião. Então ela caiu junto comigo no acidente. E aí eu falo para ele... Cataram boiando no mar. Exato. E aí eu falo para ele, não, isso aqui é meu trono. Meu trono. Por que seu trono? Porque eu sou o imperador da Síria. E aí começa o grande delírio dele de achar falar que é o imperador da Síria. E que terá só súditos obedientes e tal, enfim. Acho que ali, naquela ilha deserta, ele quer ser tudo que ele não conseguiu ser na vida, né? Claro, né? A chance dele. Aqui ninguém vai me contradizer, né? Exato. Aliás, esta fala, o meu personagem diz 3 vezes no texto. Assim, enfim só, ninguém vai me contradizer. Que barato, né? Que mais? Aí o nosso cartazinho. Da Síria, Fernando Arrabal, o grande Arrabal, direção do Léo Stefanini, tradução do Wilson Coelho. O Wilson Coelho, que é o tradutor, digamos, oficial aí do Arrabal no Brasil. Quando você vai comprar os direitos do Arrabal, eles já pedem que seja... Arrabal esteve do Brasil, lembra? Sim, teve algumas vezes. Ele era muito amigo da Ruth Escobar, não é isso? Amigo do Jô também, né? Teve no programa do Jô, dando entrevistas e tal. Né? Ele está com 87 anos. 87? Está com 87 anos. E é uma figura muito... Ele é meio carnavalesco, assim, ele é alegórico, né? Então, é engraçado porque as peças dele têm uma acidez e tal, mas ele tem um quê de Zé Celso. Ele é alegórico, ele é... Carnavalesco. Ele é carnavalesco. É curioso, né? Vocês ficam lá até? Até 25 de outubro. Até 25 também. de outubro, toda quinta-feira, às 5 da tarde. Resgatando esse horário e acreditando nesse horário como uma alternativa gostosa para as pessoas que querem sair um pouco mais cedo, que não querem voltar tarde para casa. Transitando ali para Paulista, saindo do banco, aquele negócio. Exato. A peça tem 1h15 de duração. Então, ou seja, 6 Até para fugir um pouco do rush e tal, fica ali, toma o vermutezinho que a gente serve. Maravilha. É isso aí. Tem um telefone de contato, é a bilheteria do teatro. Isso. 3170-4059, é o telefone lá do Teatro Eva Herz. Exatamente. Cultura. O teatro é ótimo. O que é isso? Cora Produções? Isso é a página da nossa produtora. Você tem uma página?
que é a Cora Produções. A Cora é em homenagem à Cora Coralina. Coralina? Que meus pais eram fãs absolutos da Cora Coralina. E a empresa, meu pai fundou essa empresa lá nos anos 70, e de uns 10 anos para cá eu entrei como sócio dele para poder produzir as coisas, poder fazer as coisas também. Então é a página da nossa produtora lá. E o pai? Pois é, a peça O Pai, 200 apresentações. 200 cara. apresentações, de se aplaudir. Foi legal, ganhou uns prêmios aí bacanas, né? Ganhou o prêmio Shell, ganhou o prêmio Aplauso de espetáculo, de cenário. Foi muito bacana. A gente acabou de acabar a temporada em São Paulo, agora vai fazer uma turnê pelo sul do país, Porto Alegre, Florianópolis, Curitiba. E aí vamos ver aí o que acontece. Assim, a peça, sempre a gente recebe propostas para continuar. E já recebemos agora de novo. Só que meu pai está um pouco cansado. Porque para o meu pai é puxado a peça. E meu pai vai fazer 80 anos. E ele não sai de cena. E aí ele falou, nossa, mas eu estou tão cansado. Você não quer pensar numa peça eu com papel menor, não, né? Então ele tá... A gente até está pensando nisso já para o ano que vem. Um novo projeto para ele. Porque acho que ele não pode sair de cena, né? Não pode, né? Tá com 80 anos e ele chegou naquele momento em que ir ao teatro para fazer a peça é definitivamente a coisa mais legal da vida dele. É impressionante a alegria com que ele vai para o teatro. E ele era acostumado a fazer de terça a domingo, então hoje em dia faz sexta, sábado, domingo, ele fica de segunda a quinta morrendo de saudade de fazer a peça. Hoje. Exatamente. Então a gente já está pensando numa nova peça para ele não sair do palco mesmo, né? Maravilha. Um abraço para ele. Atílio, um prazer, viu? Obrigadão. Eu que agradeço. Para você lá. Super convidado, todo mundo convidado para assistir O Arquiteto e o Imperador da Síria no Teatro Eva Herz. Teatro do Absurdo, um grande barato. Maravilha.